Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano, sou filósofo, educador, sou o responsável pelo canal Uma Filosofia Essencial e dentro desse contexto tenho publicado aí alguns textos, alguns materiais que alguns de vocês já acompanham. E hoje eu gostaria de reiniciar um projeto que até então eu tinha, mas não dei vazão como eu gostaria, que é produzir aí no formato de alguns vídeos. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de tratar sobre uma experiência fundamental da filosofia, que é a ignorância, que é muito associada ao estereótipo do burro, do bruto, mas que aqui, dentro do contexto que eu quero refletir com vocês, é uma experiência fundamental dentro do processo da aprendizagem, e eu diria até da autoaprendizagem, né? Então, eu gostaria de propor que a gente pensasse a ignorância em 3 vias ou 3 caminhos. Nós podemos pensar a ignorância como condição ou natureza de um período, por exemplo. Nós não podemos exigir de uma criança de 3 meses que leia um livro ou uma obra complexa, porque ela não traz as condições cognitivas, né, para que seja realizado isso. Então, essa criança ignora essas informações, esse livro, porque há um período ainda a ser desenvolvido. Então, nesse sentido, há uma ignorância por condição ou natureza de um período. Há outra forma de pensarmos a ignorância, que eu considero essa a mais perigosa, que é aquele que ignora a própria ignorância, ou seja, aquele que traz as condições para perceber aquilo que ignora, aquele que traz as condições ou a estrutura suficiente para começar a observar dimensões inconscientes em si mesmo, ou seja, dimensões que até então ele não tocou em si, mas que nem por isso deixa de ser relevante, atuante na vida, não é? Então, eu diria que esse é o ignorante mais perigoso, porque o fato de eu ignorar processos e fenômenos que partem de dentro de mim não quer dizer que eles não sejam atuantes. E quem de nós já não viveu ou ainda vive, e é natural que viva, desde situações mais simples a mais complexas, em que nos vemos realizando atitudes ou tendo certos comportamentos que depois a gente sente muito constrangimento ou reprovamos de uma maneira muito forte quando não nos colocamos em uma situação extremamente dramática. Então, esse indivíduo que ignora a própria ignorância, ele ignora uma série de estruturas e fenômenos e processos que fazem parte da própria intimidade e que a qualquer momento pode saltar de dentro dele, fazendo com que ele realize aí situações assim bem desagradáveis, aquelas mais trágicas mesmo, né? E aí eu não estou falando de um processo de se reconhecer a ignorância quanto a não saber uma língua ou não saber um determinado nome, não é nada disso. Aqui eu me refiro à ignorância sobre fenômenos bem complexos que dizem respeito a desejos proibidos, a sentimentos incompreendidos, a mágoas ainda não entendidas, a processos que podem nos levar a uma situação de extrema violência, né? Ou a situações em que nos vemos, como eu disse, bem constrangidos, né? E uma terceira via que eu gostaria de apresentar, e ela se coloca como um processo fundamental do filosofar, vamos olhar para ela como a ignorância como útero do saber, né? E aí nesse sentido que cabe muito à filosofia, aliás, é muito próprio da filosofia esse tipo de ignorância, que é o momento em que nos sentimos em conflito. A ignorância, ela é sempre precedida por um conflito. É quando eu percebo que sinto certas coisas e me vejo realizando certas coisas que as concepções que eu trago, crenças e conceitos, né, não condizem com aquilo que eu estou sentindo, não me explica suficientemente. E é nesse momento
que surge a necessidade de viver essa experiência dolorosa, que é do reconhecimento da própria ignorância. Porque o indivíduo, quando reconhece que ignora, né, ou que ignorou até então processos complicados, que fazem parte da sua própria formação histórica, da sua própria subjetividade, e ele se lança por efeito, né, a esse anseio de saber, a esse anseio de entender o que é que ocorre em si, como é que ocorre, por qual razão ocorre. Esse é o indivíduo que se lança à aventura da autofilosofia, do exercício de pensar a si mesmo, pensar as próprias questões. Eu diria que nunca foi tão vivo e tão necessário a famosa frase do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e que Sócrates levou até as últimas consequências. Não à toa aplicava o método da ironia para confundir aqueles que acreditavam muito saber, e em meia confusão estimulava com que eles parissem uma ideia singular, autêntica de si mesmos. Então, faz sentido para vocês tudo isso que eu coloquei? O que vocês acham? Comentem, compartilhem. Será muito legal se vocês puderem aí encaminhar aí as suas impressões, as suas opiniões, para que a gente possa continuar produzindo outros materiais e interagir aí nas redes sociais ou em outros canais, tá bom? Então fica aí essa mensagem final. Nunca foi tão urgente a frase "conhece-te a ti mesmo".